Muito bem. Pois é, qual é a mais nova treta do mundo do tiro? Vocês já perceberam que alguns influenciadores não produzem requerimentos, não produzem resultados, não produzem nem sequer conteúdo. Eles vivem simplesmente de fomentar treta e entrar em treta. Eu tomei uma decisão já há bastante tempo de não responder hater, não responder treta diretamente. Até vi um vídeo do Andrei Blanco falando que as pessoas têm que dar um nome e tal, porque senão as outras acabam confundindo. Mas o que acontece? Se você der um nome, você dá relevância para o hater. Então, você não mencionar faz parte da estratégia. Só deixa eu dar uma ajeitada aqui. Opa! Peraí. Faz parte da estratégia de você não dar relevância para o hater, tá ok? Então, normalmente as pessoas que estão acompanhando a treta, que eu acho completamente desnecessário, sabem de quem que você está falando, o que você está falando. Mas, repito, acho completamente desnecessário, acho que a gente só perde com isso. E algumas pessoas têm prejudicado bastante o andamento de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, simplesmente para gerar engajamento. Então, eu vou apresentar uma resposta aqui, mas não é para um hater. É para uma associação, tá? Que eu achei o trabalho deles interessante. Repito, eu sou a favor da criação de todas as associações possíveis, por uma razão muito simples, não importa qual, CAC isso, CAC aquilo, CAC aquilo outro. O próprio PL Defesa, eu acho muito legal a iniciativa, porque são pessoas que podem trabalhar. Então, eu vou apresentar aqui, o pessoal me marcou numa postagem, então eles não são haters, tá? Eu estou mostrando a página porque eu comecei a seguir, achei que eles têm, como que eu vou dizer, boa intenção, tá? Então, eu vou mostrar a postagem que eles me marcaram aqui e falar qual que é a diferença do jeito que o ProArmas trabalha e o jeito que as outras associações estão trabalhando, fazer uma sugestão para que eles façam da mesma forma, porque daí vai ajudar bastante. E, principalmente, todos os influencers que tratam do tema, se puder fazer da mesma forma, porque quando eu era youtuber, eu fazia desse jeito, tá? Quando eu coordenava o ProArmas, eu fazia desse jeito. O ProArmas continuou fazendo o mesmo trabalho, do mesmo jeito. Infelizmente, como o maior ponto de divulgação eram os meus vídeos, eu praticamente parei de fazer vídeo, as pessoas perderam contato com o mundo de trabalho que a gente está fazendo. E vocês vão ver isso um pouco agora. O que acontece? Desde quando eu comecei meu mandato, eu tenho repetido reiteradas vezes, me mandem as demandas, me fala o que está acontecendo, quais são as dificuldades, quais são os problemas que a gente vai resolver. Paralelo a isso, o pessoal do ProArmas tem juntado, captado essas demandas e trazido para o gabinete para a gente poder fazer os ofícios, fazer as ações, tá? E aí eu vou botar na tela aqui o perfil, já dando parabéns para o trabalho desse pessoal aí, tá? Eles fizeram a Confederação CAC-BR e eles me marcaram nessa postagem aqui. A CAC-BR conclama a bancada da bala a agir em defesa da legalidade, da segurança jurídica e dos direitos dos CACs. Aí eles me marcaram aqui, tá? E aí eles falam aqui no texto, ó, a CAC-BR conclama a bancada da segurança pública a agir em defesa da legalidade, da segurança jurídica e dos direitos dos CACs. Confederação dos Atiradores e Caçadores do Brasil manifesta profunda preocupação com os atos administrativos discricionários e interpretações adotadas na fiscalização dos CACs da Polícia Federal, que na compreensão da entidade vem impondo exigências e restrições sem previsão legal expressa, comprometendo a segurança jurídica de milhares de cidadãos. Diariamente, pessoas que atendem aos requisitos previstos, expressos em lei, relatam indeferimentos baseados em critérios administrativos discricionários que, na visão da CAC-BR, extrapolam os limites da legislação vigente. Entre os principais relatos recebidos, uma análise de renda, salário do interessado para aquisição de arma de fogo, embora tal requisito não seja previsto em lei, indeferimento envolvendo cidadãos que cumpriram acordo de não persecução penal, NPP, apesar da extinção da punibilidade, da inexistência de antecedentes criminais em suas certidões, como determina a lei, além de utilizar boletins de ocorrência, inquéritos arquivados, registro de cidadãos figurava apenas como testemunha em outras situações. Apesar das audiências públicas realizadas, requerimentos, pronunciamentos parlamentares, os problemas persistem. A CAC-BR conclama os deputados federais e senadores da bancada da Segurança Pública para exercerem plenamente sua função fiscalizadora, adotando medidas concretas para assegurar o respeito à Constituição Federal, ao princípio da legalidade e à segurança jurídica. O Parlamento dispõe de instrumentos constitucionais para convocar autoridades, fiscalizar atos administrativos, apreciar projetos, decretos legislativos e adotar medidas cabíveis diante de possíveis violações do princípio de legalidade.
O momento exige mais do que discursos eleitoreiros e projetos de lei fantasiosos, exige atuação institucional efetiva, fiscalização rigorosa e respostas concretas aos CACs. Muito bem. O que acontece? Como que a gente fazia, tá? Antigamente. E eles continuam, o pessoal do Proarmas continua fazendo até hoje, como que eu fazia especificamente? Eu procurava todos os problemas de exigências legais, pontuava, levantava todas as ferramentas cabíveis, pesquisava para ver se algum deputado fez, aí, não tendo feito, eu procurava alguém que me desse acesso, e era muito difícil eu ser recebido, tá? O próprio Samuel Couto, uma vez, foi lá comigo, ele tomou um chá de cadeira comigo de horas, e isso era normal, tá? Hoje está muito melhor, porque tem um monte de deputado, senador, que recebe qualquer um que falar que é CAC ou representa entidade associativa. Naquela época não tinha, era difícil ser recebido. E aí, o que acontece? Eu levantava para ver o que já foi feito e divulgava aquilo que já tinha sido feito, e o que não tinha sido feito eu apontava. Então, por exemplo, o que eu sugiro aqui para vocês? Que vocês pontuem quais seriam essas medidas que ainda não foram feitas para que elas fossem feitas, tá? Aí eu peguei e respondi assim, ó. Eu falei, eu coloquei aqui, de forma concreta, aponte uma ação que pode ser feita que eu não fiz, por favor. Aí a resposta aqui, pressionar as comissões, unir seus pares para dar andamento no que já existe parado. Parece que cada candidato precisa apresentar o que fez para ser validado, mas pouco interessa para quem pensa assim, sensato. Ou seja, o que ele colocou aqui, a gente já faz. Eu pelo menos, já faço, tá? Aí eu peguei e coloquei aqui, eu tentei copiar e colar, vocês vão entender por que não deu. Tá? Fui tentando copiar e colar os requerimentos que a gente fez, aí vocês vão entender brevemente por que não deu. Tá? Desde o início do mandato, vem atuando de forma constante na defesa dos CACs, legítima defesa, segurança pública, tá. Além das proposições abaixo, ainda foram enviados centenas de ofícios denunciando irregularidades em processo, uma grande gama de proposições em prol da pauta. Segue o cronograma de parte dessa atuação fiscalizatória. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para eles, colocando assim, ó, aqui está a mensagem no direct, tá? Aqui. Seja mais específico, porque tudo que dá para fazer eu já fiz, então se tiver alguma ideia diferente, me fala que eu faço, que é o que eu sempre tenho falado. E eu mandei para eles esse vídeo aqui, ó. Mandei em vídeo porque a mensagem é muito longa, e se eu parar para responder, se eu posto picotando, vai o dia inteiro. Aí eu mandei esse vídeo aqui, deixa eu ver se... Ó. Deixa eu acelerar. Deixa eu ver se dá para acelerar aqui. Enfim, o vídeo vai mostrando todas as nossas proposições, tá? Ou parte delas. Então, qual que é a diferença do trabalho que a gente tem feito? Vou fechar aqui. Qual que é a diferença do trabalho que o ProArmas faz e que eu fazia antes de eu ser deputado e que o ProArmas continua fazendo e que o gabinete continua fazendo? A diferença é que a gente lê tudo que já foi feito, pesquisa tudo que já foi feito e procura ver o que pode ser feito que ainda não foi feito, tá? Tem esse vídeo aqui que eu fiz, ó, aquilo que você não viu, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, para vocês terem uma ideia de tudo que a gente já fez, tá? Praticamente todas as demandas que aparecem, ouso dizer que todas as demandas que aparecem, a gente já fez. Tudo que você vê o pessoal divulgando e tal, não sei o quê, e pedindo providência, a gente já fez. Aqui, para vocês terem uma ideia, ó, nesse vídeo aqui, aquilo que você não viu, é o nome desse vídeo aqui, está atrás do banner. Deixa eu ver se eu abaixo. Esse aqui, mostrar o mesmo do arquivo, o nome do vídeo, tá?
eu ver. Tá? Aqui, deixa eu tirar o banner. Chama Aquilo que Você Não Viu. Deixa eu aumentar aqui. O nome desse vídeo aqui é Aquilo que Você Não Viu. Tá? Vamos rodar ele aqui um pouquinho para vocês checarem. Mesmo tamanho. Ó, aí eu mostro um volume do que a gente fez, de todos os requerimentos. Era resultado antes. Muitas vezes, se você alardear o que fez, que estavam muito ruins, onde a gente mostra que todas as proposições, esse é o resumo que vocês puderem imaginar. Esse aqui é o resumo. Foi feito. Isso aqui são 5 volumes. O 6º tá para ficar pronto, tá? Então, o que o ProArmas faria, e fez, no caso, né? E que eu recomendo aos influenciadores, as associações que façam. Procura saber se alguém já não fez. Eu vou jogar na tela aqui, só para vocês verem a quantidade, tá, de coisa só do índice que a gente tem. Tá aqui, deixa eu aumentar. Aqui, deixa eu ver, preencher a tela. Aí, aqui. Tá? Em ordem cronológica. Então, todos esses documentos estão lá no gabinete, à disposição de todas as associações, todos os influencers, todo mundo. E aqui, ó, são 10 páginas, tá? De exatamente aquilo que ele falou que é para fazer. Convocações, fiscalizações, ofícios, requerimentos. E o do acordo de não persecução penal, tá aqui. Do exigência do comprovante de renda, está aqui. Absolutamente tudo que vocês imaginarem está aqui, tá? Então, o que acontece? É muito, e aí já não me refiro ao pessoal dessa associação, tá? Eu me refiro no geral. É muito fácil, é muito cômodo simplesmente falar, faça alguma coisa. Fala, tá bom, mas beleza, vamos fazer o quê? Não, é alguma coisa. Tá, mas alguma coisa o quê? E a pessoa não se dá o trabalho de checar nos gabinetes o que foi feito, sendo que eu falo o tempo todo que é para mandar os pedidos, inclusive você pode mandar no site do ProArmas aqui, quem quiser colaborar com o nosso trabalho, nós temos uma plataforma de curso, você pode assinar, se você quiser. Se você quiser se associar na AMPA, é gratuito, se você quiser colaborar, tem plataforma de curso. Mas, enfim, o que a gente fazia antes e o que o ProArmas ainda faz hoje? Pesquisa com todos os parlamentares que são afeitos à pauta, quem fez alguma coisa, porque isso aí tudo é público. Todo esse calhamaço de documento está lá no meu gabinete, quem quiser ir lá ver, pode ver. Por que eu não publico na internet? Porque tem dados sensíveis, tem processos de pessoas que mandaram essas reclamações. É claro que a gente não vincula como se fosse a pessoa que requereu, a gente pega vários problemas iguais e reclama em bloco. Mas por que você não faz de uma pessoa só? Para evitar perseguição. Então, a gente mostra o problema que está acontecendo nacionalmente. Para não ficar uma coisa de, ninguém faz nada, quando, na verdade, está tudo feito, tá? É só ir lá e ler. E até hoje, vocês sabem quantos influenciadores foram lá para ver o que já foi feito, para poder falar, eu tenho uma ideia diferente, eu vou fazer diferente? Até hoje, nenhum. O único que teve acesso a esse material, porque eu levei para ele, foi o Thiago, da Camuflagem, que ficou, acho que algumas semanas com esse material e viu que não existe nenhuma questão que se tornou polêmica que antes dela se tornar polêmica a gente não tinha interceptado. Paloma, mas por que você não fez o vídeo falando especificamente do negócio que você ia fazer? Porque a gente quer o resultado. E muitas vezes divulgar o que você está fazendo atrapalha. Agora, nessa altura do campeonato, eu acho que já não vai ter prejuízo, vai dar para divulgar quase tudo. Mas vocês vão ver, se eu fizer um vídeo por ação, eu vou ter 3 anos de vídeo aqui, só com base no índice ali que eu mostrei para vocês. Tá? Cada negócio daquele é uma ação que foi feita pelo gabinete. E olha que ali não tem nem os projetos de lei, tá? Ali não estão nem os projetos de lei. Então, voltando, dentro do que a associação fala que ele acha interessante que fosse feito, a gente já fez absolutamente tudo. Então, o que seria interessante, quem quiser ajudar, primeiro, saber o que está acontecendo e o que já foi feito. Então, está tudo lá à disposição do meu gabinete. Quem quiser ir lá ler, é só ir lá e está acessível. Segundo,
pesquisa, porque a gente tem um corpo jurídico, o ProArmas tem um corpo jurídico muito forte. Fala a gente porque eu estou acostumado, mas ainda tem um corpo jurídico muito forte. Com eles, o que dá para fazer? E leva proposição. Fala, por que vocês não tentaram isso? Por que vocês não tentaram aquilo? Porque eu falo para vocês, até hoje não teve uma sugestão, que são pouquíssimas as sugestões, mas não teve sequer uma que a gente já não tivesse feito. Recentemente, teve um influenciador que fez um vídeo, onde é que estão os deputados? O que vocês estão fazendo? Sendo que era só ter ido lá, porque sabe que a gente fez. Inclusive, já antes de fazer o vídeo, sabia que a gente já tinha feito. E são pessoas que compõem outras organizações, então o mínimo que a gente espera é que acompanhem o que está acontecendo, e para contribuir, é simples, tem um monte de deputado lá que está ávido, com vontade de fazer alguma coisa. Então, se você tiver uma ideia que não foi feita ainda, não quer mandar para mim, que você não gosta de mim, manda para qualquer um outro desse, ele vai fazer. Tá? Com certeza vai fazer. Mas eu acho muito difícil ter alguma coisa que não está ali no que já foi feito. Então, aos que querem colaborarem, diferente dos que vivem só de produzir treta e não produzem nada, aos que querem efetivamente ajudar, passa lá, vê o que já foi feito, vê o que falta, apoia as proposições, tá? Isso ajuda muito o pessoal a fazer um movimento para apoiar essas proposições que já estão acontecendo. E se eventualmente tiver alguma coisa fora da lei que você ache que é plausível, é só sugerir que a gente faz. É simples assim. Isso efetivamente ajuda. É assim que eu trabalhava antes de eu ser deputado, é assim que o ProArmas continua trabalhando. A gente tem um monitoramento, então qualquer pedido, requisição de requerimento ilegal, qualquer solicitação de providência ilegal, vocês podem denunciar aqui, como também podem mandar no e-mail do gabinete. Deixa eu ver se eu acho o banner aqui do e-mail do gabinete. Está aqui, ó. Está aqui, vocês podem mandar lá. Lembrando, não basta só reclamar, tem que colocar qual que foi o problema, fazer um resumo do problema, botar o PDF comprovando o problema, para a gente poder montar um processinho, juntar vários problemas iguais e levar um caso concreto. Então, absolutamente todas as coisas que a Confederação CAC Brasil solicitou ali, tudo, sem exceção, a gente já fez, tá? Então, eu convido todos que quiserem saber o que está sendo feito, que se dirija até lá para ver, e aí, se tiver alguma ideia que ainda não foi feita, estamos à disposição. O negócio é o seguinte, tem um infinito de gente que quer falar sobre o tema, tem um infinito de gente falando que alguma coisa tem que ser feita, tem um infinito de gente falando que é tudo cenoura de burro, tem um infinito de gente falando que não foi feito nada. Bom, então são mais de 6.000 páginas aí de atividade parlamentar, sem contar, tá, só fiscalizatórios, sem contar as proposições legislativas, relatórios e os projetos de lei que a gente conseguiu barrar, que ia piorar bem a situação. Tá? A gente conseguiu barrar um calhamaço de projetos de lei, desde que proibiam a caça, proibiam menores atirando, aumentava o custo, o imposto do pecado e mais uma porrada de coisa, a gente conseguiu segurar. Mas, enfim, isso não está ali está a sua atividade fiscalizatória. Então, convido vocês e, mais uma vez, estou à disposição, vocês que têm entidades associativas, entidades de desporto, encaminhem as solicitações, as ideias e tal, não sei o quê. Se eventualmente tiver uma coisa que ainda não foi feita, a gente vai fazer. E, claro, os geradores de treta, esses aí não produzem nada, então vão continuar só produzindo treta, gerando treta, tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Quem quiser se associar à AMPA está aqui. Quem quiser contribuir e ter acesso aos cursos, assina a plataforma de curso. Valeu? Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.